Prepara o coração, apaga as luzes e coloca o fone, porque hoje tem relatos paranormais. Era uma sexta-feira 13, mas nunca acreditei muito nessas coisas. Eu estava voltando para casa à noite. Para chegar em casa, eu precisava passar por uma rua deserta, muito escura e que ao redor era repleta de mato. Enquanto passava por lá, escutei algo que soava como um rosnado muito estranho atrás de mim. Hesitei olhar, mas minha curiosidade falou mais alto. Quando olhei, fiquei paralisada. Era uma criatura muito alta, parecia um homem corcunda. Não usava roupas, tinha a pele toda enrugada, dentes e braços enormes, um cheiro horrível e ficava babando enquanto se balançava lentamente. Essa coisa então soltou um grito completamente assustador e correu para o matagal. Foi desesperador. Depois daquele dia, eu nunca mais saí nas noites de sexta-feira 13 e passei a acreditar no sobrenatural. É por isso que você nunca deve tentar assustar uma criança. Um casal, para tentar colocar os seus filhos na linha, dizia que sempre que eles bagunçassem ou desobedecessem, a bruxa iria pegá-los. Claro que isso fez com que eles obedecessem mais, mas com o tempo isso acabou saindo do controle, pois as crianças começaram a ficar com muito medo. As crianças alegavam que viam a bruxa e que ela tentava pegá-los várias vezes. No começo, eles achavam que isso era coisa da cabeça delas, mas com o tempo foi ficando mais sério. Em uma das manhãs, o garoto mais novo disse que a bruxa tinha um arranhado, e de fato ele tinha mais arranhões do que unhas. Depois disso, até mesmo os pais começaram a ver sombras e sentir como se tivesse alguém os observando. As crianças temiam com medo e naquela mesma noite diversos sons estranhos começaram a surgir. Os pais logo correram até uma amiga para perguntar se ela sabia o que estava acontecendo. Ela então disse que os pais acabaram dando passagem a uma entidade que se alimentava do medo das crianças. Depois disso, eles pararam de tentar assustá-los e com o tempo as coisas sobrenaturais foram indo embora. Vocês sabiam que muita gente que mora na China não gosta ou simplesmente evita pegar ônibus durante a noite? Isso tudo por causa de uma história, uma fofoca que rolou lá em 2010 e que até hoje deixa muita gente que mora lá assustado. Ao que tudo indica, existia um ônibus, de numeração 375. Esse ônibus sempre rodava durante a noite. E nessa noite ele foi o último ônibus a sair do terminal. Como ele sempre saía muito tarde, só quem estava dentro dele era o motorista e uma condutora, só que depois de 4 sinais pararam e entrou um casal, uma senhora e um jovem rapaz, um estudante universitário. Nessa noite era uma noite muito fria, por mais que fosse verão, era uma noite muito fria e estava ventando muito. Como as pessoas estavam com frio, eles estavam muito calados na deles, tudo tranquilo dentro do ônibus, até o ônibus parar 2 paradas à frente de novo. Quando ele parou, entraram dentro do ônibus 2 rapazes que estavam segurando outro rapaz, que estava entre eles, como se ele tivesse bêbado, ele estava sendo carregado pelos outros 2 rapazes. E esses 3 rapazes estavam usando roupas tradicionais chinesas, que são essas daí que eu tô mostrando agora na tela. E por incrível que pareça, o pessoal achou uma coisa estranha, Porque dificilmente você vê alguém usando roupas tradicionais chinesas, mesmo que você more na China. Enfim, tudo bem, eles entraram dentro do ônibus, todo mundo em silêncio, até que do nada a senhorinha que eu falei pra vocês começou a gritar. Na verdade, antes dela começar a gritar, o casal que eu falei pra vocês que tinha entrado desceu em uma parada de ônibus, certo? Então ficou só o motorista, a condutora, o jovem rapaz, a senhora e os 3 rapazes que tinham entrado. Aí do nada, quando o casal desceu, a senhorinha começou a gritar e acusar o rapaz que estava do lado dela, o estudante universitário, de ter furtado a bolsa dela. Ela começou a gritar desesperada, dizendo que ele tinha roubado a bolsa dela e que ela queria descer, porque na próxima parada tinha uma delegacia e ela ia levar ele com ela. Ele totalmente assustado, dizendo que não tinha feito nada, totalmente, Mas aí o motorista parou, eles desceram e quando eles desceram, eles ficaram olhando o ônibus ir embora. E nisso que o ônibus foi embora, ela finalmente soltou o ar que estava prendendo e olhou pro rapaz. Aí falou assim: olha, você agradeça, porque eu acabei de salvar a sua vida. O rapaz ficou tipo: como assim acabou de salvar a minha vida? Ela disse: aqueles 3 rapazes que entraram não eram normais, porque desde que eles entraram eu comecei a observar eles. Como eu falei, estava ventando muito. Então ela disse que quando o vento bateu na janela, no assento que eles estavam, as vestes chinesas que eles estavam usando subiu. E nisso ela viu que eles não tinham pernas. Ou seja, eles eram fantasmas, No dia seguinte eles souberam, a senhorinha e o rapaz, pelos jornais, que o ônibus 375 não tinha voltado para a estação. Ele tinha simplesmente desaparecido. Então eles 2, se sentindo culpados, resolveram ir até a polícia e explicar o que eles tinham visto, porque eles começaram a achar muito suspeito, Só que a polícia não levou a sério o depoimento deles 2, Porque até porque a polícia não vai acreditar em história de fantasma.
fantasma, né? 2 dias depois, a polícia encontrou o ônibus que tinha desaparecido e ele estava submerso em um reservatório de água que ficava a 100 quilômetros de distância da estação de ônibus. Estação, terminal de ônibus, enfim, eles encontraram o ônibus submerso na água e dentro do ônibus estavam os corpos em extrema decomposição do motorista, da condutora, de uma senhorinha e de um rapaz que não foi identificado. E detalhe, mesmo sendo só 2 dias depois do ônibus ter desaparecido, que é estranho os corpos estarem em decomposição, os corpos estavam sim em decomposição como se estivessem ali há 1 ano, mais ou menos. E tem vários outros mistérios sobre esse caso, porque de fato esse ônibus desapareceu, só que não foi em 2010, ele desapareceu em 1991. Essa história só ficou popular em 2010. Mas ao que tudo indica, de fato aconteceu. E outro mistério sobre esse ônibus é que ninguém entende o fato dele ter desaparecido só a 100 km de distância do terminal de ônibus, porque ele não tinha combustível suficiente para ir até lá, certo? E quando a polícia abriu o porta-malas do ônibus e o local que bota gasolina, o tanque, não tinha gasolina dentro. Estava repleto de sangue, de acordo com depoimentos, viu? Detalhe que a polícia também fez uma investigação e checou todas as câmeras de segurança pelos quais o ônibus deveria ter passado, todas as entradas, e detalhe, eles não viram o ônibus em nenhum lugar. Desde esse dia, nos terminais de ônibus da China, ao que parece não existe mais o ônibus 375. E por isso que todo mundo tem medo de pegar ônibus durante a noite. Mas e aí, vocês gostam desse tipo de lenda de terror? Se sim, não esquece de me seguir porque eu tenho várias pra contar. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocávamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas, que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira, até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou e ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe, por quê? Não, sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Jamais saia de casa depois que você já tenha se deitado para dormir. Lá em 2017, essa moça já havia se deitado para dormir. Até que uns 20 minutos depois que ela já estava deitada, o telefone dela começou a tocar e era a amiga dela chamando ela para sair. Era uma sexta-feira, já era por volta de umas 11 horas, e essa amiga estava chamando ela para uma festinha de última hora que ia acontecer na casa de um amigo, de um conhecido que elas tinham em comum. Ela achou a ideia legal e se levantou e começou a se arrumar, e nisso a mãe dela apareceu e perguntou aonde ela estava indo, e ela disse que a fulana tinha chamado ela para uma festa e que ela ia ir. Só que aí a mãe dela pediu que ela não fosse, porque ela já estava deitada, já estava prontinha para dormir, que era melhor ficar em casa mesmo, ficar quietinha. Mas ela falou assim, não mãe, ela me chamou, eu não vou deixar ela na mão, já confirmei também que eu vou, então eu vou na festa. Ela já estava arrumada e a amiga dela passou uma mensagem dizendo que daqui mais ou menos uns 5 minutos passaria lá para pegar ela. Deu esses 5 minutos, ela escutou uma buzina lá do lado de fora da casa, então ela associou que era amiga dela, então nisso ela foi, se despediu da mãe e disse que já estava indo. E agora é a melhor parte, porque quando ela saiu, não tinha carro nenhum do lado de fora da casa e ela tinha absoluta certeza do que ela tinha escutado, mas não tinha carro lá. Porém, gente, tinha um homem parado lá do lado de fora. Esse homem estava vestindo um terno branco, ele estava com um chapéu. E assim, ela ficou com um pouco de medo, porque já estava bem tarde já, e aquele homem parado ali em frente à casa dela, e assim, não era normal aquilo acontecer. Ela nunca tinha nem visto aquele homem na vida dela ali pelo bairro. Como ela ficou com um pouco de medo, ela decidiu voltar para dentro da casa, e esperar a amiga dela lá dentro. Só que aí, esse homem com um terninho olhou para ela e disse que precisava conversar, e ela falou que lembra assim perfeitamente da voz dele, dizendo tipo, minha filha, eu preciso conversar com você.
Na hora, gente, ela conta que ela ficou toda arrepiada e ela não conseguiu, assim, entrar pra dentro de casa, sabe? Ela não conseguiu ter aquela reação de sair correndo. Ela simplesmente ficou paralisada porque ela sabia que, no fundo, ela precisava ouvir o que esse homem ia dizer a ela. Ela ficou ali paralisada e aquele homem foi se aproximando e começou a conversar com ela. Então ele disse que a melhor coisa que ela podia fazer por ela e pela vida dela naquela noite era retornar pra dentro de casa, escutar os conselhos da mãe dela e não ir naquela festa. Ela ficou com muito medo, porque assim, né, a mãe dela já tinha falado pra ela não ir, aí daí apareceu esse homem que ela nunca tinha visto antes na vida, falando a mesma coisa. Ela decidiu voltar pra dentro, mandou uma mensagem pra amiga dela e disse que tinha acontecido alguns problemas e ela não ia mais na festa. A amiga dela ficou um pouquinho chateada, mas compreendeu que ela não ia mais na festa, então ficou por isso mesmo. Quando foi por volta das 2 e pouca da manhã, o telefone dessa moça começou a tocar e ela obviamente acordou e atendeu. E era a mãe dessa fulana que tinha chamado ela pra essa tal festa. Só que aí a mãe dessa menina tinha ligado porque ela achou que elas estavam juntas na festa. Ela então explicou que de última hora decidiu não ir na festa e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí a moça disse que sim, que o carro que a filha dela tava tinha sofrido um acidente, acabou colidindo com um outro carro, só que ela não tava conseguindo falar com a filha dela, tipo, ligava pro telefone e já caía direto na caixa postal, e ela tava procurando por alguns hospitais da cidade, mas também não tava tendo notícia do que tinha acontecido, se a filha dela tava bem ou não tava. Acabou que no final elas conseguiram encontrar, elas ligaram para um hospital e de fato a menina tinha dado entrada lá. Ela tava bem, mas acabou se machucando muito e ela contou que no meio da festa lá a bebida tinha acabado. E eles decidiram ir várias pessoas no mesmo carro e comprar bebida num determinado lugar da cidade. Foi onde eles colidiram, porque o menino que estava dirigindo estava muito alcoolizado. Assim, de fato, com a amiga dela não aconteceu nada de muito grave, ela só ficou muito machucada, mas ficou viva. Porém, teve uma pessoa que estava no banco de trás que infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E a moça que enviou o relato acredita que talvez poderia ter sido ela no lugar dessa pessoa. E até hoje ela agradece muito a quem é que seja aquele senhor que apareceu na porta da casa dela por não ter deixado ela sair de casa naquele dia.